Dando continuidade, então, com relação aos atos cambiários, nós estávamos falando do protesto. Então, que é esse ato formal e solene que o credor poderá se valer para demonstrar, formalizar o descumprimento desse ato cambiário, né? E aí nós estávamos falando das etapas do protesto, ou seja, que esse devedor ele vai ter o prazo de 3 dias para poder adimplir ou determinar o aceite desse título de crédito, e não fazendo isso, aí sim será lavado no título de crédito esse protesto, que será devolvido para o seu credor, para que ele possa ajuizar essa ação executória e possa se valer do adimplemento desse crédito, tanto com o devedor principal, quanto com os co-obrigados. Ok? Então, é importante falar que, com relação ao devedor principal, ele vai poder sempre ser executado, ok? Dentro do prazo prescricional, a título de independente de qualquer formalidade. Então, essa observação. O devedor principal, né, adimplir esse título de crédito, ele pode ser executado após o seu vencimento, independente de qualquer formalidade de protesto. Mas esses co-obrigados, eles dependem dessa formalidade para que eles possam ser executados, ok? Lembrando que, passando esse prazo prescricional, que aí nós vamos trabalhar esses prazos prescricionais em cada um dos títulos de crédito, letra de câmbio, letra de câmbio, nota promissória, duplicado do cheque, passando essa fase de execução, essa prescrição executória, nós temos ainda o direito daquele credor de se utilizar da ação ordinária de cobrança, que vai ter a fase de conhecimento, ou a ação monitória também, para se valer do recebimento deste crédito cambiário, ok? Então, além do protesto, que é esse ato formal e solene, nós temos o aval. Então, o aval é aquela figura do avalista, ok? É aquela pessoa que se compromete junto com o avalizado de cumprir, de adimplir com aquele título de crédito, ok? Então, esse aval, eu estou dando uma garantia de cumprimento daquela obrigação contida no título de crédito, diferente do fiador, ok? Então, o avalista, ele aceita pagar o título de crédito no lugar do devedor principal. Já o fiador é uma responsabilidade subsidiária. Então, na agenda da aula, eu até coloquei um quadro que eu montei para vocês, diferenciando o aval da fiança. E aí, quando a gente fala em aval, eu estou falando de uma lei específica que vai tratar da figura do avalista. Já a fiança é o Instituto de Direito Civil, ok? Que não está dentro dessas regras do direito cambiário. Quando eu falo em aval, por estar dentro desses títulos de crédito, né, natureza cambial, eu tenho essa autonomia, então, ou seja, qualquer vício que possa ser discutido na obrigação principal não afeta o dever do avalista, então, ou seja, ele continua obrigado, independente de qualquer vício no título principal, e no caso da fiança, não. Caso eu tenha uma discussão com relação ao vício dessa obrigação principal, eu posso também, o fiador, isso afeta a sua obrigação com relação àquele que foi dado como obrigação. O avalista, ele tem, por hora, então, as mesmas obrigações do devedor, e o fiador, eu tenho essa subsidiariedade. Primeiro, eu vou executar, cobrar do meu devedor principal, para depois cobrar do meu fiador, ok? Então, protesto, aval e, por fim, o endosso, que são esses atos cambiários, atos de circulação dos títulos inerentes à circulação dos títulos de crédito. Protesto, ato para formalizar o descumprimento dessa obrigação cambiária. Aval é o ato de dar garantia ao cumprimento desse título de crédito, ok? Então, imaginemos que eu emito uma nota promissória contra o meu tomador, o meu beneficiário, e esse beneficiário, por meio de um aval, ok?
de um beneficiário, e esse beneficiário meu, ele exige uma pessoa para garantir esse adimplemento. Então, aí eu estou falando da figura desse avalista, ok? E, por fim, nós temos o endosso, que é a forma que esse título de crédito irá efetivamente circular. E aí, ou vai circular pela regra do direito creditício, que é o endosso, ou por meio de regra do direito civil, que é a seção civil de crédito, ok? Então, o endosso, né, caso eu tenha aquele que a gente fala do título não à ordem com relação à circulação, eu só estou limitando que esse título de crédito ele seja circulado pelas regras ou abrangido pelas regras do direito creditício, e sim das regras do direito civil. Então, quando eu lanço uma nota promissória contra o meu tomador, o meu beneficiário, ele pode endossar essa nota para um terceiro de boa-fé que terá o direito deste crédito, ok? E quando eu faço esse endosso, eu estou transferindo esse crédito que eu tinha com o meu sacador. E aí, toda essa questão do protesto vai se valer também nessa situação. Ou seja, para que eu possa cobrar esse co-obrigado que transferiu, que endossou esse título de crédito, eu vou ter que seguir a formalidade da regra do protesto. Agora, o meu devedor principal, ele continua obrigado, pela questão da autonomia do título de crédito, a cumprir essa obrigação com o terceiro de boa-fé. E esse endosso, ele pode ser em branco ou ele pode ser em preto. Então, o endosso em branco é aquele que transfere esse título de crédito sem que possa identificar quem é que vai receber, ok? Então, eu não faço não é um documento nominativo. Então, eu faço o endosso em branco. Com relação a esse endosso em branco, que é essa transferência do título a esse terceiro não identificado, a súmula 387 do STF, ela é uma súmula bastante utilizada nas provas, porque ela diz que esse terceiro de boa-fé que porta esse título de crédito na forma de endosso em branco, ele pode, de toda forma, se valer contra os co-obrigados, o devedor principal, né, porque a ele se impera a boa-fé com relação a esse título. Então, a ele cabe esse direito de executar a qualquer momento esse título de crédito. Já o endosso em preto é aquele que eu estou identificando quem será o endossatário, a quem eu estou endossando esse documento. Eu vou identificar quem é a pessoa que irá receber esse título de crédito, ok? Então, endosso em branco eu transfiro sem identificar, e endosso em preto eu já estou identificando quem vai ser esse recebedor. E os outros títulos, a forma de endosso, que a doutrina chama de endossos impróprios, é o endosso mandato e o endosso calção. Endosso mandato, eu estou transferindo o direito de cobrança desse título de crédito. Então, imaginando o endosso mandato, eu estou passando por uma financeira fazer a cobrança desse título de crédito, desses meus cheques que eu recebi, mas o meu sacador e o meu sacado não adimpliram. Então, esse é o endosso mandato, quando eu transfiro para o outro direito de cobrança. E o endosso calção é aquele que eu estou dando esse título de crédito como uma garantia, como um penhor desse título de crédito, ok? Então, eu tenho esse endosso mandato quando eu transfiro para ser cobrado, e o endosso calção, na verdade, quando eu vou dar ele como garantia. Lembrando que, mais uma vez, entre esses devedores do título de crédito não há uma solidariedade de responsabilidade. Por quê? Porque eu posso ter essa ação regressiva para que eu possa valer desse meu direito que eu tive que cumprir com esse terceiro frente ao inadimplemento do meu sacado. Ok? Então, aqui nós encerramos as classificações com relação à constituição e à exigibilidade do título de crédito, tá? As questões da fase desse título de crédito e esses atos cambiários, que eles vão fazer valer em todos os títulos de crédito. Protesto, aval, endosso, vão se fazer valer nos cheques, duplicatas, letras de câmbio e nota promissória. Beleza? Então,
Vamos, na próxima aula, entrar nos títulos de crédito e trabalhar todas as informações com relação à constituição e exigibilidade de cada um desses títulos de crédito, lógico que seguindo essa regra da estrutura geral que nós já trabalhamos na aula de hoje. No mais, eu aconselho que vocês façam a leitura da apostila com as informações dos títulos de crédito que trabalhamos na aula de hoje. Façam também a leitura da doutrina para fixar o conteúdo e após façam todas a leitura das anotações do caderno, fazendo essas complementações. Perfeito? Na próxima aula nós vamos trabalhar os títulos de crédito, próprios e impróprios, trabalhando todas essas características, ok? Em seu tempo, pessoal, eu vou lançar para vocês uma lista de exercícios, tá? Com relação aos títulos de crédito, sociedade limitada e sociedade anônima, que essa lista de exercícios vai ser utilizada para a pontuação dos 5,5 pontos que vocês têm daquela prova que se transformou em trabalho. Então, essa prova, valendo 5,5, será uma lista de exercícios com relação às sociedades limitadas, sociedades anônimas e os títulos de crédito que nós vamos seguir na próxima aula. Dúvidas, eu estou à disposição, ok? Material postado no portal e boa semana a todos.